Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração e hoje nós vamos iniciar o capítulo, o livro de Romanos, né? Nós vamos iniciar hoje, vai ser muito bom, são 16 capítulos, né? Nós vamos fazer a introdução aqui bem assim resumida, né? Porque ela é muito extensa, mas nós vamos fazer uma introdução resumida. Essa carta foi escrita no ano 60 depois de Cristo, né? O único escritor aqui da Bíblia que se desfez do seu nome judeu, Saulo, pelo nome gentil de Paulo, né? Também um escravo voluntário fala sobre isso. Por que escravo voluntário? Porque ele era um apóstolo, né? Quer dizer que Paulo foi afastado de toda a humanidade por Deus para o seu apostolado, tá bom? Nós vamos aqui, tanto isso aqui fala sobre o verso de número 1, com uma introdução bem assim resumida, tá certo? Vamos ver o verso 2, diz assim o verso 2, diz assim: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. É interessante o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui que ele diz assim, ele prometeu o Redentor que seria o Senhor Jesus Cristo. Verso 3 diz assim: a respeito do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então aqui ele vai trazer um paralelo aqui a respeito de Jesus, que é a mensagem principal do Antigo Testamento, né? A entrada também a uma nova condição e pela família de Davi, né? Jesus, ele vem da descendência de Davi, né? De Judá ali. Então, Jesus vem dali. Então, ele vai falar sobre da onde Jesus veio, que Jesus veio em carne, veio como realmente humano ali, né? Com forma humana, né? Para mostrar ali. Verso de número 4 diz assim: o qual foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Ele era o filho de Davi, quando a sua humanidade, o Filho de Deus, da descendência de Davi, tá? Quanto à sua deidade, outro nome para o Espírito Santo, Jesus crucificado pelos judeus, porque ele afirmava ser o Filho de Deus, ou ressuscitou porque ele era o Filho de Deus. Verso 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência à fé em todas as nações pelo seu nome. O que é graça? Graça é favor imerecido, tá? E Paulo diz assim, e o apóstolo chamado para obediência à fé. Jesus Cristo, o crucificado. Um evangelho para todo mundo. Ele é quem que comprou a nossa redenção por meio, através da cruz do Calvário. Tá? Verso 6, entre os quais sois também vos chamados para seres de Jesus Cristo. Então, a mensagem de Paulo sempre foi centrada em Cristo. Não em Paulo, não nos seus conhecimentos, não no seu poliglotismo, que ele era um poliglota, né?
não dentro da sua sabedoria, mas em Cristo. Verso 7, a todos os que estão em Roma, amados, de Deus chamados a seres santos, né? Graça e paz de Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sempre ele ações de graça, né? E sempre ele colocou isso em primeiro lugar, Cristo. Verso 8, primeiramente dou graça ao meu Deus, por Jesus Cristo, olha para você ver, a respeito de todos vós, porque a sua fé é anunciada em todo o mundo. Então, ele está falando aqui sobre todo o Império Romano, ele ia disseminar o cristianismo, Cristo seria conhecido ali por todos ali, mesmo Paulo estando ali preso, domiciliarmente falando, no livro de Atos, capítulo 28, a partir do versículo 27, Paulo está numa prisão domiciliar, mas todos que chegavam ali para visitar Paulo ali, pregava o evangelho. A verdade, quem escreve essa carta aqui, no capítulo 16, versículo 22, é Técio. Técio escreve essa carta, mas Paulo, a epístola é a autoria de Paulo, mas quem escreve é Técio. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida e, querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais a palavra de Deus ao nosso coração. Com Deus até lá, em nome de Jesus.